Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não tô conseguindo fazer uma imagem boa hoje, tá? Acho que melhorou agora, sei lá. Hoje eu vou falar a terceira característica, tá? Que me torna diferente. Terceira característica de autismo que eu tenho e é do autismo. Gente, antes eu queria falar uma coisa, tá? Já teve pessoas próximas de mim que falaram assim: ai, Ana, nem tudo é do autismo, né? Realmente, nem tudo que a gente tem. Nem tudo do nosso comportamento, nem tudo que acontece é do autismo, verdade, né? Mas são mais de 30. Eu não sei dizer exatamente, tá, a quantidade de características, tá? Porque eu tenho déficit de atenção também. Então, mas são mais de 10, digamos assim, para não exagerar, para não mentir para vocês. Mas são mais de 10 características no comportamento que são do autismo. Então, muita coisa no nosso dia a dia, no nosso comportamento, é do autismo, sim, querendo ou não. Claro que a gente não pode, como é que eu vou dizer, se encostar nisso, né? Por isso que existe a terapia, por isso que existe a medicação quando é necessária, por isso que existe, né, a gente aprender, né? O autismo ele não é doença, assim como o autismo ele é um transtorno, né, do neurodesenvolvimento, né, mas ele vai afetar para características do comportamento, mas ele, como é que eu vou dizer, quando não é severo, né, a pessoa pode estudar, pode trabalhar, pode ter uma vida funcional, pode ter namorar, casar, ter filhos, vai depender, né, de autista para autista, né, mas causa prejuízos, sim, né. Eu até já vi médicos falando, né, para tu ser autista, tem que ter prejuízos, sim, em alguma área. Não necessariamente intelectual, tá, gente? O meu QI é na média. Tem autistas que têm até superdotação, assim como tem autistas que têm deficiência intelectual. Por isso que existem vários tipos de autismo, vários níveis de autismo, papapá, tá? Que nem um médico da família falou para mim, eu posso atender 10 autistas e um autista ser diferente do outro. Cada um o autismo se manifestar de uma maneira diferente, tá? Mas a característica que eu vou falar hoje, porque já passou, ó, eu tenho essa coisa de falar demais, sabe? De não saber se resumir, tá? Tá, mas vamos lá. Mas essa terceira característica, tá? E eu tenho, meu filho tem, e a maioria dos autistas tem, não podemos dizer todo mundo, porque, como eu disse, nem todo autista é igual, é a intolerância à frustração. Como assim? Todo mundo, durante a vida, vai ter várias frustrações, faz parte da vida. Mas para o autista é muito mais difícil. A gente fica muito mais, quando há uma frustração, a gente fica muito mais nervoso, a gente fica muito mais magoado, aquilo machuca, dói muito mais, é muito mais difícil a gente se controlar, é muito fácil a gente se desregular. Por isso a importância da terapia, da medicação quando necessário. Claro que, como eu falei para vocês, infelizmente o autismo não tem cura, tá? Eu falo infelizmente, não porque eu tenho vergonha de ser autista, não tenho vergonha. Mas o autismo, ele traz muitas dificuldades, sim, tá? Eu sou realista, falo a real, crua e nua, tá? Mas tem como, fazendo terapia, tem como, né? E muito importante, os pais de autista, mesmo o filho sendo autista, pôr limites, cobrar tudo e tal, né? Porque a vida, ela sempre vai ter muitas frustrações, muitas dificuldades, muitas coisas vão ser, não vão ser como a gente quer. Então é necessário a gente aprender a lidar com isso para o nosso próprio bem, né? Antigamente eu ficava muito mais alterada, muito mais desregulada com as frustrações do que eu fico hoje em dia. A vida, né, me ensinou, porque, né, sofrendo muitas frustrações, a gente vai amadurecendo, a gente vai se fortificando. A terapia me ajudou muito, né? Medicação, etc, 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 tá? Mas é uma característica, sim. E muitas vezes
Eu já, quando fiz 15 anos, eu fiz um tempo de terapia por depressão, né? Nem se imaginava naquela época, ano de 1996, quando eu tinha 15 anos, eu tive uma depressão profunda, daí eu fiz terapia por um tempo, achava-se que era depressão profunda, né? 1996, gente, imagina. Até um dos psicólogos que eu passei na época, né? Ele falou que me achava infantil. Eu tinha 15 anos, mas tinha traços da minha personalidade que eram de 10, 12 anos. E hoje, né, com tudo que eu passei, sabendo o meu diagnóstico, estudando autismo profundamente, eu sei que não é. Era muito devido às minhas características de autismo, que na época ele, né, nem imaginava que eu tinha autismo, que se manifestavam e pareciam, para quem não tem conhecimento, infantilidade, né? Como pode ser visto como um drama, como pode ser visto como uma educação, como pode ser visto como exagero, drama, infantilidade, etc. Mas era a intolerância à frustração. Eu vou dar um exemplo para vocês. Se alguém promete, combina uma coisa comigo, mesmo que a pessoa, poxa, seja um favor que a pessoa esteja fazendo para mim, e simplesmente do nada ela não cumpre. Mas digamos, já aconteceu comigo, vou dizer, aconteceu até ano passado comigo, tá, gente? Eu não posso falar para não expor a pessoa. Ela combinou uma coisa comigo, era um favor, mas ela combinou. Disse que ia ser certo a gente fazer aquilo. E não fez. E nem deu explicação por que mudou de ideia. Aquilo me magoou profundamente, entendeu? Mesmo sabendo que a pessoa não tinha obrigação, que era um favor e tal. Porque pra gente, a frustração, pra gente, a mudança, a gente tem aquilo já previsto, aquilo programado, calculado. Quando acontece, desregula muito o autista. Desregula muito o autista. E é um dos motivos que pode fazer o autista entrar em crise, né? Por isso a importância da terapia, né? E de trabalhar isso. Eu trabalho muito isso com o meu filho. Quando ele tem uma frustração e tal, eu explico, eu converso, sabe? A maior maneira de eu educar o meu filho, porque, claro, o autista tem que ter educação, sim. O autista tem que ter limite, sim. O autista tem que aprender a se controlar, sim. Mas tudo é um aprendizado, né? É conversando com meu filho. Sabe? Quando ele está frustrado, quando ele está desregulado, é conversando com ele. Claro, primeiro quando ele tem a crise, ele não quer ouvir a voz de ninguém. Porque geralmente o autista, quando está em crise, ele quer silêncio, ele quer escuro, ele quer se isolar. E a gente tem que respeitar esse tempo que o autista precisa. Depois que ele se acalma, que ele está melhor, daí eu converso bastante com ele, explico. E explico que a vida é assim. Muitas vezes as coisas vão sair diferente do que a gente quer, ao contrário do que a gente quer, né? Vão mudar, pessoas vão nos decepcionar, vão nos frustrar, né? Vai haver frustrações, vai haver, né, dificuldades, e isso faz parte da vida, né? Mas realmente é uma característica do autismo. E não é uma coisa que eu estou dizendo, que eu estou inventando, que eu estou falando. Isso, eu nem falo para vocês, o autismo é um hiperfoco meu. Então, eu estudo sobre autismo há 7 anos. E estudo acompanhando psicólogo especialista em autismo, psiquiatra especialista em autismo, neuropediatra especialista em autismo, fonoaudióloga especialista em autismo, né? Participo também de grupos de autistas adultos, de mãe de autistas, né? Sou autista, tenho filho autista, então claro que eu não sei tudo, óbvio. Não sou médica, não sou psiquiatra, não sou psicóloga, não sou da área da saúde. Tem coisas sobre autismo que eu ainda tenho que aprender, que eu não sei, tá? Mas as coisas que eu passo para vocês, eu tenho certeza, eu estudei, tá? O que eu não sei ainda, eu não vou falar nos meus vídeos, tá bom? Então, a intolerância à frustração é uma característica e ela é bem difícil pra gente, é bem difícil. Quando eu brigo com alguém, isso, fico muitos dias mal. É muito, muito difícil, tá bom? Beijo no coração, por isso a importância da terapia, mas dá para melhorar, tá? Beijo no coração. Curte, comenta e compartilha.